Meu marido desapareceu, abandonando nossa filha para ter um filho com outra mulher, mas agora ele volta para que eu ajude com o filho, porque eles foram abandonados. Tem sido um mês louco e eu nem sei por onde começar a desembaraçar tudo isso. Suponho que o começo seja um lugar tão bom quanto qualquer outro. Tudo começou há 2 anos. Meu marido de vários anos, a quem chamarei de Eda, desapareceu da nossa vida sem deixar vestígios. Assim do nada, numa tarde de terça-feira, ele se evaporou. Sem bilhete, sem briga, sem nenhum indício de que estava prestes a desaparecer. Um dia éramos uma família e no dia seguinte ele não estava mais. Ainda me assombra aquele momento, foi devastador. Eu não sabia o que fazer e o pior de tudo, não tinha ideia do que tinha acontecido. Voltei para a casa do trabalho, preparei o jantar e realizei minhas tarefas habituais, esperando que ele chegasse. Liguei para ele, mas todas as chamadas iam para a caixa postal. As mensagens não eram entregues. Sua última conexão nas redes sociais tinha sido 12 horas antes. Entrei em pânico. Liguei para o trabalho dele e me disseram que ele não tinha ido naquele dia. Liguei para seus amigos e familiares, mas ninguém sabia nada do seu paradeiro. Estava apavorada, mas me agarrei a falsas esperanças, pensando que talvez seu telefone estivesse desligado e que ele voltaria à noite ou no dia seguinte, mas ele nunca chegou. Meus pais e os dele vieram me apoiar, porque eu estava destroçada. Tinha uma filha de 5 anos e não sabia como me manter de pé. Depois de esperar um dia, fizemos um boletim de ocorrência de desaparecimento e a polícia nos mostrou fotos de vítimas de acidentes das últimas 48 horas. Ainda não havia sinais dele. 2 ou 3 dias depois, recebi uma ligação da polícia. Eles tinham encontrado o cadáver de um homem em um moinho abandonado. Era um corpo não reclamado e a compleição física coincidia com a descrição de Eda. O rosto estava ligeiramente desfigurado devido à decomposição e me chamaram para identificar se era ele. Ainda me dá calafrios cada vez que penso naquele dia. Meus pais me levaram ao necrotério e eu só me lembro do quanto rezei para que não fosse o corpo dele. Minhas orações foram ouvidas, não era Eda. Aqueles dias foram muito difíceis para mim e quase negligenciei minha filha. Estava obcecada procurando por Eda. Felizmente meus pais cuidaram dela, desde postar incansavelmente nas redes sociais, pedindo a todos que me contatassem se encontrassem alguma pista de Eda, até imprimir cartazes de pessoa desaparecida e distribuí-los por todos os cantos da cidade. Fiz de tudo. Seus pais também correram de um lado para o outro procurando por ele, contataram familiares distantes em outras partes do país para ver se Eda tinha se comunicado com eles. Chegaram a todos, desde seus amigos da escola até seus vizinhos, mas ainda assim nada. Minha mente se enchia de pensamentos negativos. E se ele teve um acidente? E se ele morreu? Terão sequestrado ele? Foi vítima de um crime? Me abandonar era a última coisa que me passava pela cabeça. Sabe, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas simpatizam com você pessoalmente, mas pelas suas costas começam a questionar seu comportamento. Com frequência, eu ouvia comentários como: Deus sabe o que o levou a tomar uma decisão tão drástica. Ou: Nunca se sabe o que aconteceu entre eles. Embora nenhum desses comentários viesse dos meus entes queridos ou dos pais de Eda, não importava quem os dissesse, esses comentários me levavam a sabotar a mim mesma. Comecei a questionar minha sanidade e repassava todas as conversas que tinha tido com Eda nos últimos dias que estivemos juntos, mas não tinha ideia do que o tinha provocado. Nós nem tínhamos brigado em muito tempo. Com o tempo, perdi toda a esperança, e finalmente aceitei a amarga realidade. Eda não voltaria. Tentei manter tudo em ordem pelo bem da minha filha, mas internamente eu estava me desmoronando. Voltei ao trabalho. Minha empresa foi compreensiva o suficiente para me conceder 2 meses de licença, mas depois disso me deram um ultimato: ou eu voltava ou me demitia. Demitir-me não era uma opção, porque agora eu era mãe solteira de uma menina de 5 anos. Logo tive que sair da minha negação e aceitar minha realidade. Foi difícil, mas a vida segue, estejamos prontos ou não, e eu tinha que pensar na minha filha. Tinha que ser o seu apoio quando sentia que estava me afogando. O dinheiro na nossa conta conjunta estava intacto, mas percebi que teria que trabalhar muito duro se quisesse dar à minha filha uma boa vida. Me concentrei no trabalho e em ser a melhor mãe possível. Mudamos para uma casa menor porque a antiga era grande demais para nós duas e as lembranças de Eda me atormentavam ali. Minha filha sentia falta do pai, isso era inegável, mas ela é uma menina forte e logo aprendeu a viver sem ele. Houve noites em que ela acordava com o meu choro e me consolava dizendo: Mamãe, estou aqui com você, nunca vou te deixar como o papai fez. Com o tempo, até começamos a falar menos dele. Doía muito continuar pensando no passado e eu precisava acreditar que podíamos ser felizes apenas nós duas. Então há aproximadamente 1 ano, os pais de Eda me fizeram uma surpresa. Sempre mantivemos uma relação cordial antes do desaparecimento de Eda e quando o incidente aconteceu, eles me apoiaram incondicionalmente, se mantiveram ao meu lado o tempo todo. Eles me visitavam de vez em quando para ver como estávamos, mas esta visita foi diferente. Eles estavam tão desconsolados quanto eu, mas havia algo mais. Me disseram que tinham vendido alguns de seus bens, incluindo sua propriedade, e que queriam que eu tivesse esse dinheiro para criar a minha filha. Eles estavam em lágrimas, dizendo que era o mínimo que podiam fazer por nós. Eda era o filho deles e Deus sabe como eles estavam se mantendo nessa idade. Não quis aceitar no início e disse-lhes que deveriam guardar o dinheiro para o futuro deles, já que seu filho não estaria lá para cuidar deles na velhice, mas eles insistiram. Disseram que tinham dinheiro do seguro e economias que lhes durariam a vida toda. Ainda não me sentia bem aceitando, mas estava lutando financeiramente e o futuro da minha filha era minha prioridade. Aceitei mais por ela do que por mim, e esse dinheiro mudou as nossas vidas. Pude comprar uma casa, economizar para a faculdade dela e finalmente respirar sem me preocupar se chegaríamos ao fim do mês. Nos deu segurança e sempre lhe serei grata. Eles até me disseram
disseram para considerar sair com alguém e me casar novamente, mas eu ainda não estava pronta para isso. Então, há um mês, meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Eu estava me preparando para ir trabalhar quando ouvi uma batida na porta. Abri e lá estava Eda. Abracei-o com todas as minhas forças. Comecei a chorar e a beijá-lo. Ele dizia algo, mas eu não ouvia, só continuava chorando e perguntando. Você está bem? Está ferido? Onde esteve? O que aconteceu? Foi então que vi um carrinho com um bebê. No início, não consegui processar. Olhei para ele com olhos aterrorizados e ele disse: Me desculpe, por favor, me escute. Tudo aconteceu tão rápido que eu me assustei, meu corpo reagiu antes do meu cérebro, e afastei sua mão e bati a porta na sua cara, mas ele não foi embora. Continuou batendo, implorando para que eu abrisse a porta e o escutasse. Eventualmente abri a porta e desta vez ele estava carregando o bebê nos braços. Me lembro de olhar para aquela criança e depois de volta para Eda, incapaz de compreender a situação. Ele começou a falar rápido, como se precisasse tirar tudo antes que eu tivesse a oportunidade de expulsá-lo novamente. Contou que tinha tido um caso com sua assistente. O caso continuou por 2 anos, após os quais ela engravidou e ameaçou de expô-lo se ele não me deixasse e se casasse com ela. Ele foi um covarde, incapaz de admitir a verdade ou de se divorciar de mim, então escolheu o caminho mais fácil, desaparecer. Eles fizeram um plano para sair do país e se mudar para a ilha natal dela. Ela deixou o emprego 2 meses antes e foi primeiro. Mais tarde, um dia, Eden também fugiu do país, abandonando sua vida, seu casamento e o pior de tudo, a nossa filha. Fiquei ali sem palavras, enquanto ele continuava falando sobre como tudo tinha sido um erro. Sua amante logo percebeu que não o queria, nem a ele nem ao bebê. No primeiro aniversário do bebê, ela foi embora, deixando-o com o filho. A família e os parentes dela não tinham ideia de onde ela tinha ido. Na verdade, todos se voltaram contra Eden, acusando-o de ser a razão do desaparecimento dela. Eles estavam prestes a denunciá-lo às autoridades, suspeitando que ele tinha feito algo errado, mas antes disso, de alguma forma ele escapou do país com o filho. Agora ele não tinha ninguém para ajudá-lo a criar a criança e por isso estava na minha porta. Deus sabe como ele conseguiu o endereço da minha nova casa. Perdi o controle. Toda a dor, a raiva e a traição que eu tinha contido durante 2 anos saíram como uma avalanche. Gritei para ele ir embora, nos deixar em paz e nunca mais voltar. Disse a ele que não me importava o que tinha acontecido entre ele e aquela tonta, ou que agora ele tinha um filho sem mãe. Isso não era problema meu. Ele não era mais parte da minha família e aquela criança também não. Bati a porta na sua cara e ele quase levou um golpe com ela. Ele ainda ficou lá, chorando e implorando para que eu o perdoasse. Teve a audácia de dizer: Esta é a nossa oportunidade de ter a família que sempre quisemos. 2 filhos, uma menina e um menino. É verdade, eu queria 2 filhos, mas esse menino não é meu e não quero aceitá-lo. Depois de implorar, ele começou a me manipular emocionalmente. Como você pode ser tão cruel com uma alma inocente? O que ele te fez? Ele diz ser uma mulher piedosa e religiosa e é isso que você faz com uma criança inocente? Está me castigando. Te digo, não aceitei nem ele nem o filho dele, mas suas palavras e os inocentes choros da criança me partiram o coração. No entanto, não perdi a determinação e gritei para ele ir embora ou eu chamaria a polícia e o processaria por negligência e abandono da nossa filha. Ele saiu rapidamente depois disso. Imediatamente liguei para os pais dele para avisá-los. Todos sabíamos que depois de expulsá-lo, ele recorreria a eles e foi exatamente isso que aconteceu. Eden voltou rastejando para os pais, pedindo desculpas com a mesma história de sempre, implorando por apoio, mas os pais, Deus os abençoe, já estavam fartos. Eles não acreditaram em suas desculpas, não depois de tudo que ele fez. Eles não queriam saber nada dele. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Desesperado e sem dinheiro, pediu aos pais a parte dele da herança familiar. O avô de Dan havia deixado propriedades, as mesmas que eles venderam para me dar essa quantia de dinheiro. Dan estava esperando por essa herança para poder reconstruir sua vida. Quando seus pais disseram a verdade, que haviam me dado dinheiro para o futuro da minha filha, Eden perdeu o controle. Ele ficou louco, exigindo como eles poderiam ter sido tão tolos a ponto de me entregar a herança. Pediu que recuperassem o dinheiro, mas eles se recusaram. Disseram que o dinheiro havia sido dado à herdeira legítima, que é a minha filha. Tendo perdido essa batalha, ele voltou a bater na minha porta, exigindo que eu devolvesse o dinheiro. A princípio me recusei, dizendo que foram os pais dele que me deram o dinheiro para o futuro da minha filha e que não iria devolvê-lo, mas agora ele começou a jogar com a minha mente, me acusando de manipular seus pais e usar minha filha para explorá-los economicamente. Sou uma pessoa com dignidade e não posso tolerar essas ações. Quero jogar o dinheiro na cara dele e tirá-lo de nossas vidas para sempre. Mas então penso na minha realidade. Assegurar o futuro da minha filha é mais importante do que provar que sou uma santa. O que vocês acham que é o melhor que devo fazer? Atualização. Vocês têm razão, eu estava pensando demais. Os pais de Eden me deram o dinheiro por vontade própria, eu não pedi. Sei que Eden e alguns outros não acreditarão, mas isso não muda a verdade e eu não deveria me preocupar com o que Eden pensa de mim ou com o que está acontecendo. O que ele fez foi um pecado grave e ele merece o que está lhe acontecendo. Vocês podem imaginar a audácia? Nos abandonou por anos, depois apareceu com um bebê fruto de um caso e me pediu para criá-lo como se fosse meu. A pior parte, reclamou o dinheiro que seus pais me deram para garantir o futuro da nossa filha. Ele deveria se sentir orgulhoso de que seus pais tenham assumido a responsabilidade por minha filha em sua ausência, mas ele só se importava com seu próprio bem-estar. Muitos de vocês comentaram perguntando por que não o denunciei por abandono. Bem, antes que ele aparecesse, nós nem sabíamos se ele estava vivo. Ele ainda estava na lista de pessoas desaparecidas, e quando ele voltou,
O momento foi tão vulnerável para mim que eu mal conseguia pensar com clareza. Além disso, não quero me meter em problemas legais. Tenho um emprego em tempo integral e uma filha para cuidar. Seus pais já me deram o que basicamente era dele, então estou bem. A única coisa que quero agora é proteger minha saúde mental. No entanto, da próxima vez que ele veio à minha porta pedindo o dinheiro de sua herança, em vez de me sentir culpada, o enfrentei. Eu não roubei nada nem manipulei ninguém. Seus pais assumiram a responsabilidade que ele abandonou. Simplesmente ameacei chamar a polícia e prendê-lo. Essa foi a última vez que ele apareceu na minha porta, graças a Deus. Porém, minhas ameaças não o dissuadiriam. Seus pais o deixaram morar com eles por um tempo enquanto ele colocava sua vida em ordem. Seus pais tiveram que aceitar por causa do bebê. Afinal, eles são os avós, gostem ou não, e eles são boas pessoas, embora eu gostaria que o cortassem de suas vidas completamente. Durante um mês, Eden e o bebê ficaram com eles enquanto ele tentava, sem muito esforço, encontrar um emprego ou decidir seu próximo passo, mas surpresa, surpresa. Depois de cerca de um mês, Eden desapareceu novamente. Simplesmente deixou uma carta para seus pais que basicamente dizia: Como vocês entregaram minha herança para o futuro da minha filha, a criação do meu filho agora está em suas mãos. Era como se a história se repetisse, só que desta vez foram seus pais que ficaram com toda a responsabilidade. Eles estavam devastados, não apenas por seu desaparecimento, mas pela responsabilidade de criar uma criança que nunca esperaram nem quiseram cuidar. Não consigo nem descrever o quão arrasados seus pais estavam. Seu pai tem mais de 70 anos e sua mãe quase 65. Eles estavam chorando como bebês quando me deram a notícia. Eles não têm mais a vitalidade de antes. Como poderiam cuidar de um bebê de 1 ano, tanto física quanto financeiramente? Fizeram o melhor que puderam para tentar localizá-lo, mas como de costume, sem sorte. Parece que Eden dominou a arte de desaparecer, eu acho. Fui visitá-los uma vez e foi a primeira vez que vi aquela criança propriamente. Não senti ódio por aquele pequeno ser, na verdade senti pena. Ele foi deixado se sentindo indesejado por todos, Deus sabe como os pais de Eden irão criá-lo. O pobre está sofrendo pelas decisões de seus pais. Atualização 2. Dizem que você pode machucar alguém uma vez, mas nem sempre. Quando Eden desapareceu da primeira vez, nos deixou cheios de dúvidas. A principal era a preocupação com o seu bem-estar. Todos nós temíamos o pior. Após 3 meses de mensagens circulando em todas as plataformas e grupos sociais, a amante de Eden apareceu para levar seu filho de volta. Mas uma coisa veio à tona. Eden nunca se casou com ela. Segundo as leis da ilha dela, não se pode casar durante a gravidez. Depois de ter abandonado seu filho com Eden, aparentemente ela refez sua vida e se estabeleceu em um novo lugar, longe de Eden e de seu passado caótico. Mas quando recebeu a notícia de que Eden havia deixado seu filho à mercê de seus pais, ela voltou para buscá-lo, finalmente. Mas ela não estava lá apenas para pegar a criança, também queria colocar Eden em sérios problemas. Estava furiosa porque ele havia abandonado seu filho. Não sei como. Seu enojo era justificado. Quando ela foi a primeira a abandonar a criança com um homem irresponsável. Um homem que desapareceu da vida de sua esposa e filha nunca deveria ter sido confiável. De qualquer forma, ela apresentou uma queixa contra Eden por negligência e abandono, e agora Eden enfrenta sérias repercussões legais. Honestamente, não posso dizer que me surpreendo. Ele merece tudo o que está acontecendo. Como ele fugiu da responsabilidade de criar seu filho, o sistema legal não seria indulgente com ele. Entre o processo e a bagunça que ele fez de sua vida, ele enfrentava sérias consequências legais, e desta vez, a polícia conseguiu pegá-lo. Segundo o que seus pais me disseram, depois de receberem atualizações através de seu advogado, Eden foi acusado de abandono e negligência infantil. A ação judicial de sua amante não foi apenas um puxão de orelha, veio acompanhada de sanções financeiras e ele foi obrigado a pagar uma quantia considerável em pensão alimentícia. Não foi apenas o caso civil que o afetou, no final as autoridades também se envolveram. Ele estava enfrentando acusações por ter abandonado seu filho e não cumprir nem mesmo com os requisitos básicos da paternidade. Esse tipo de problema legal tem graves consequências, especialmente quando o tribunal vê um padrão de negligência. Dado que Eden já havia esgotado suas economias e não contava mais com o apoio de seus pais, que estavam fartos dele, sua situação financeira estava em ruínas. Não havia nenhuma herança para se apoiar e depois das audiências judiciais, ele nem conseguiu encontrar um trabalho estável. As crescentes dívidas legais, juntamente com os pagamentos de pensão alimentícia que agora devia, o afundaram na miséria econômica. Quanto a mim e a minha filha, estamos bem. Minha filha nem quer ver o pai. Ela me viu chorar a noite toda depois de ele aparecer na porta e me xingar por aceitar o dinheiro. Na verdade, ela tem medo dele. Eu lhe prometi que não o deixaria se aproximar de nós novamente. Ela se adaptou à vida sem o pai e está prosperando. Estou orgulhosa da vida que construí para nós e não deixarei que ele ou seu drama nos arruinem novamente. Às vezes penso no pequeno, o filho de Eden. Penso em como ele foi abandonado não uma, mas 2 vezes, pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Quanto a Eden, não me importo onde ele termine, na cadeia como um pai irresponsável ou perdido em algum lugar distante. Ele não é mais problema meu. Acontece que desaparecer foi a melhor coisa que ele poderia ter feito por nós. Justo ontem soube por alguém que Eden havia fugido do país novamente. Desta vez, não por pânico devido a um caso, mas para escapar de suas responsabilidades legais. Alguns dizem que ele foi embora para evitar ir para a cadeia, desaparecendo antes que as coisas piorassem. Não posso confirmar com certeza, mas ninguém o viu nem ouviu falar dele desde as audiências judiciais. Seus pais não falam com ele há meses e sua amante está acompanhando o caso com a polícia para encontrar seu paradeiro. De alguma forma, Eden se tornou o fantasma que sempre foi, desaparecendo sem deixar rastros como antes, mas agora ninguém o está procurando realmente. Seus pais seguiram em frente e eu certamente não tenho interesse em saber onde ele está. Minha filha tem uma vida muito melhor sem ele e honestamente, eu também. O que acontecer com ele a partir de agora não é mais problema meu.
Edição. Algumas pessoas me perguntam por que não o processei. Bem, para começar, o dinheiro que seus pais me deixaram me pareceu justo. Em segundo lugar, porque não sei onde ele está neste momento, então não sei como seria o processo legal nesse caso. Atualização 3. Agora, passando ao que interessa, já sei onde Eda está e o que ele tem feito da vida. Acontece que depois de desaparecer pela segunda vez e deixar seu filho com seus pais, ele fugiu para o Canadá. Sim, isso mesmo, Eda foi para o Canadá para tentar fugir de suas responsabilidades. Quando soube disso, não pude deixar de pensar que para alguém que fugiu de tantos problemas, ele escolheu muito mal o país para se refugiar. Por quê? Porque o Canadá tem acordos com os Estados Unidos em relação ao cumprimento da pensão alimentícia e foi exatamente isso que Eda tentou evitar quando foi embora. Lembrem-se que a mãe do filho dele o processou por não cumprir com suas responsabilidades como pai e embora no início parecesse que ele poderia escapar das consequências legais, não foi bem assim, pelo menos não por muito tempo. Vários de vocês me recomendaram nos comentários que eu tentasse descobrir em que país Eda estava e que visse se eu tinha um caso contra ele para exigir pensão alimentícia para nossa filha. Bem, agora eu sei que tenho. Ao descobrir que ele está no Canadá, decidi agir rápido e entrar com uma ação para que ele pague a pensão que nunca pagou. Não estou processando apenas pelos anos em que ele não contribuiu com nada, mas também estou buscando que ele pague até que nossa filha complete 18 anos. Algumas pessoas me perguntaram se eu realmente preciso desse dinheiro, visto que meus sogros me deram uma quantia considerável para o futuro de nossa filha. Felizmente, não dependemos do dinheiro de Eda para sobreviver, mas isso não significa que ele possa continuar fugindo de suas responsabilidades. Além disso, tudo que eu receber da pensão de Eda será destinado a um fundo para a faculdade da minha filha. Pelo menos algo de bom poderá sair de toda essa bagunça e minha filha terá um futuro garantido sem depender da generosidade de seus avós nem dos sacrifícios que fiz para garantir que ela tenha tudo o que precisa. Sei que alguns de vocês devem estar pensando, mas e se Eda fugir de novo? Acredite, eu também pensei nisso. Eda já provou que é mais do que capaz de desaparecer quando as coisas ficam difíceis. No entanto, desta vez, acho que a situação é diferente. Agora ele tem um bom emprego no Canadá, segundo o que me disseram, e está pagando pensão alimentícia para o filho que teve com sua ex-amante. Então, embora ele possa tentar escapar novamente, as chances de ser pego são muito maiores se ele decidir ir para outro país. Não acredito que ele possa viver fugindo para sempre. Se ele decidir fugir novamente, os acordos internacionais para casos de pensão alimentícia farão com que não seja tão fácil para ele se esconder, e se ele fizer isso, sempre terá que viver nas sombras, porque as ações judiciais não desaparecerão. Atualização 4. A ação contra Eda pela pensão alimentícia da nossa filha já está em andamento e embora no início eu não achasse que chegaria a algum lugar, ele começou a pagar uma parte do que deve. Ainda tem muitos pagamentos pela frente até que nossa filha complete 18 anos, além de tudo que ele deve desde a primeira vez que fugiu, mas ele parece ter aprendido que escapar não é uma opção sustentável. Por enquanto ele aceitou pagar, provavelmente porque entende que sua situação se complicaria muito mais se voltasse a fugir. Se eu me obrigar a ser otimista, diria que Eda não vai desaparecer novamente. Ele tem uma nova vida no Canadá, um emprego estável e aparentemente, está cumprindo com suas obrigações. No entanto, com ele nunca se sabe, parece que ele desenvolveu um certo vício em escapar quando as coisas ficam difíceis, e embora eu não possa controlar se ele fará isso ou não, prefiro me concentrar no que está sob meu controle, cuidar da minha filha, ser mãe e pai para ela. Não é fácil, mas estou determinada a compensar a ausência do pai dela. Ela está muito melhor sem a instabilidade que ele poderia ter causado. Além disso, conta com o amor e o apoio de seus avós, meus sogros, que tem sido uma grande fonte de força para ambas. Seu avô em particular, tem passado muito tempo com ela e de certa forma, se tornou uma figura paterna.